Você ainda cozinha com água na sua casa? Quer trazer mais sabor de forma prática, natural, sem ter que ficar usando aqueles cubinhos para fazer um fundo? E eu vou te ensinar a preparar os principais fundos da cozinha, que vai trazer muito mais sabor e saúde para o seu dia a dia. Olha que coisa mais linda! Os fundos são uma base líquida com bastante sabor e aroma. A gente pode dividir eles basicamente, tá, em 4 tipos. O fundo de vegetais, onde eu vou utilizar como base o mirepoix. O fundo de frango, onde a gente utiliza aromáticos e o osso do frango. Fumê de peixe, onde a gente vai utilizar as espinhas do peixe que a gente limpou lá para fazer o filé. E o fundo de boi. Todos eles têm a função de trazer mais sabor e aroma para a comida do dia a dia. Então, se você for fazer uma sopa, não usa água, usa um fundo de frango, por exemplo. Ou vou cozinhar o famoso risoto, a gente utiliza alguns desses fundos para trazer sabor. E a característica que o risoto tem que ter, que é aquela cremosidade perfumada, que é tudo de bom. O fundo de vegetais é o mais básico de todos e o mais fácil de fazer. Você vai pegar o mirepoix, que é aquela mistura de cebola, cenoura e salsão, vai colocar água e vai levar para o fogo. Ele precisa ficar pelo menos 30 minutos no fogo bem baixo, sem ferver. Como se eu estivesse fazendo um chá, uma infusão desses vegetais. Ah, mas eu tenho alho poró em casa. Pode utilizar alho poró. Se você tiver qualquer outro aromático aí na sua casa, você pode utilizar. As únicas coisas que a gente não usa são elementos que têm amido, porque ele vai deixar o seu fundo turvo, escuro. E isso a gente não quer. E se tiver alguma coisa, por exemplo, um chuchu, nada contra o chuchu, gente. Mas o chuchu não vai agregar sabor aqui no nosso fundo, então também não adianta colocar ele aqui. Para a gente trabalhar com fundo de aves, nós iniciamos primeiro separando os nossos aromáticos. Pode perceber que a base de todos sempre é o mirepoix. Se você não está entendendo muito bem que eu estou falando de aromático, mirepoix, o que é isso? A gente já fez um vídeo aqui no canal explicando todos os segredos dos aromáticos, que é essa base de sabor que a gente utiliza em praticamente tudo na cozinha profissional. Aqui eu tenho os ossos do frango, é um frango que a gente desossou, ou o osso da coxa e sobrecoxa, tudo isso a gente pode utilizar. Pego esses aromáticos, coloco numa panela junto com os meus ossos do frango, cubro com água e coloco para cozinhar. Fogo bem baixo, sem ferver. O fundo de aves precisa ficar pelo menos 2 horas no fogo bem baixinho, sem ferver. Assim ele vai extrair todo o sabor que a gente quer para nossa receita. Se a gente quer um saborzinho de carne, a gente trabalha com fundo de boi. Então aqui eu tenho os ossos bovinos. Conversa com o seu açougueiro, que ele pode até te dar esses ossinhos aí que muitas vezes ainda é encarado como algo desnecessário para se jogar fora, tá? Aqui eu tenho o mirepoix e o sachê d'épices, que é para trazer esse sabor mais de especiarias. O fundo de boi, a gente também encontra às vezes ele uma tonalidade mais escura e um sabor de tostado, que é o fundo escuro. Muitas cozinhas às vezes acabam até confundindo. Fundo de boi obrigatoriamente é um fundo escuro? Não. E calma que eu vou te explicar a diferença. Quando a gente fala de fundo claro ou fundo escuro, é porque tem um processo anterior que eu preciso fazer. Se eu vou trabalhar com fundo de boi claro, eu pego tudo isso, coloco na panela, cubro com água e deixo lá pelo menos 4 horas no fogo baixo, cozinhando bem lentamente para extrair os sabores. Se eu quero fazer um fundo escuro, aí eu tenho um processo anterior que eu preciso fazer. Eu vou pegar o meu mirepoix, vou refogar ele bem para trazer bastante cor. Eu quero que caramelize a cebola, a cenoura, vai ficando tudo num tom dourado, num tom marrom claro. Os ossos a gente leva ao forno para dar uma tostada a 180, 200 graus. Assim ele vai ficar mais escuro e com um sabor mais de tostado mesmo. Aí sim, eu coloco tudo na panela, cubro com água e deixo cozinhar por essas 4 horas. E não é só o fundo de boi que a gente faz fundo escuro. A gente também pode seguir esse processo de refogar bem para caramelizar, tostar os ossos com o frango também. Isso tudo depende do que você for fazer. Se a gente for fazer uma canja, por exemplo, é mais natural que a gente encontre um caldo mais claro. Então eu faço fundo claro de aves. Agora, se eu vou fazer um risoto de frango, eu posso fazer um fundo escuro. Basta eu assar a minha carcaça de frango, os meus ossos de frango, faço aquele belo refogado inicial e coloco tudo para cozinhar.
Tudo depende do que você vai fazer e do sabor que você quer extrair. Mais uma dica aqui, gente. Vocês estão vendo que eu tenho o quê? Aparas. Aparas é quando a gente foi fazer os cortes clássicos de vegetal e vai sobrando aquelas laterais que a gente não vai utilizar, a gente não joga fora. Então, aparas de cenoura, folha de salsão e até mesmo a casca da cebola. A casca da cebola me ajuda a trazer cor também no meu fundo. Não só sabor, mas a cor vai ficar num tom mais âmbar. Vai trazer um toque diferenciado quando a gente usa a casca da cebola. Na cozinha profissional, a gente não joga nada fora. Tudo é aproveitado, tudo é pensado em como ser aproveitado. Fiz os cortes clássicos que a gente já ensinou no outro vídeo aqui no canal. Pego as aparas para fazer fundo. Desossei um frango, filetei um peixe. A gente não joga fora aquelas espinhas, a gente não joga fora o osso e vai fazer um fundo. O fundo é o que vai trazer sabor para tudo. Aquele temperinho, um pozinho, um cubinho. Esquece tudo isso e vou te ensinar como fazer isso de forma natural e aproveitando tudo que você tem na cozinha. Já o fumê de peixe, a gente pode trabalhar com mirepoix branco ou simplesmente utilizar alho poró na sua composição. Aqui eu estou usando mais a parte até das folhas do alho poró. Tem o cogumelo fresco, esse daqui é o shiitake, mas você pode usar qualquer cogumelo fresco que você encontrar. Cogumelo Paris, o shimeji, o próprio shiitake. O cogumelo entra para trazer mais umami, mais sabor, a nossa espinha de peixe. O fumê, ele tem uma característica um pouco diferente. A gente precisa dar uma suada nesses vegetais. O que é suar o vegetal? É quando a gente vai refogar, mas não vai pegar cor. Então eu falo, eu vou suar a cebola, então eu vou refogar ela até ela ficar transparente, não vai ter cor. Assim eu faço com todos os outros meus elementos. O cogumelo também vai direto na panela. Se você quer um perfume e uma leve acidez, uma dica muito legal é acrescentar um pouco de vinho branco nessa mistura. O fumê de peixe, ele precisa ficar de 2 a 3 horas no foguinho baixo, sem ferver. Já deixei aqui os meus fundos adiantando e eu vou mostrar para vocês cada um deles e o cuidado que a gente precisa ter durante o processo. Aqui o fundo de vegetais, já passou meia hora, meu caldo está translúcido e já com uma corzinha diferente. Agora é só coar e utilizar. Já o fundo de frango, esse daqui eu fiz utilizando o osso da coxa e sobrecoxa e os aromáticos. Ele tem um pouco de gordura por cima, que é natural desse processo. A gente tem que tomar cuidado na hora de coar, para a gente deixar ele sempre translúcido. Por mais que tenha essa fina camada de gordura em cima, ele está translúcido. Já o fundo de boi também ficou aqui 4 horas, esse ossão enorme aqui. E aí você pode perceber que ele tem brilho, ele não é turvo. E essa leve espuminha que vai surgindo aqui ao longo do processo, a gente vai retirando uma escumadeira até chegar nesse resultado final. E por último, a gente tem o fumê de peixe. Também tem essa leve camada de gordura e espuminha, é natural do processo, a gente vai retirando conforme ela vai surgindo. E todos eles você pode perceber, ele está translúcido, ele não é turvo. Olha que coisa mais linda! Aqui a gente tem o resultado final de cada um deles. O fundo de vegetais você pode utilizar no lugar de água para praticamente todas as receitas da cozinha salgada, tá? Aí a gente pode colocar ele para fazer arroz, vou cozinhar um feijão, fazer um molho, uma sopa. Ele é perfeito para trazer mais sabor para as receitas básicas do dia a dia. O fumê de peixe, quando a gente for fazer uma moqueca, um risoto, até uma sopa mesmo, que a gente tem essa base de sabor de peixes e frutos do mar, ele fica excelente e ele tem um tom bem clarinho e um sabor muito delicado. O fundo de frango, ele é perfeito para a gente dar aquela turbinada naquela canja que a gente vai fazer. Ela vai ficar muito mais saborosa e as pessoas não vão nem entender por que ela está tão diferente. Você pode utilizar também para fazer uma galinhada, por exemplo. O fundo de boi, a gente pode utilizar para fazer risoto, carne de panela, um molho. Ou sabe quando eu quero fazer um molho bolonhesa e dar um toque a mais? Usa o fundo. Quando você tiver que alongar o seu molho de tomate, vai ficar sensacional. Todos eles são muito versáteis e você pode utilizar em tudo que você imaginar. Uma ótima dica é que depois de coado, você pode levar ao fogo novamente e deixar ele reduzindo, ou seja, evaporando a água para concentrar o sabor. Depois você pega esse fundo reduzido, coloca na forminha de gelo e congela. Assim, você sempre terá fundo
na sua casa de forma muito prática e ocupando pouco espaço. É quase como aquele cubinho, só que da forma mais natural, sem sal, sem excesso de gordura. Muito sabor e muita saúde para o seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curte e compartilha. E compartilha lá com a sua avó, porque eu tenho certeza que aquela comida saborosíssima que ela faz, provavelmente ela fazia alguma dessas bases e nem sabia que tinha esse nome. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livro de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau!